Oi, oi! Estamos dando início ao nosso segundo episódio da segunda temporada do Mentoria Eleitoral Podcast. Dessa vez, a gente vai bater um papo com uma especialista que traz temas que são dores de muitos assessores. Gestão de resposta, uso de chatbot, mobilização. Se você tem dúvida em relação a esses assuntos, não perde esse episódio. É uma expoente da nova geração, a Fernanda Camargos, que é publicitária e especialista em marketing. Muito obrigado pela presença, estamos honrados aqui com a tua participação. Conta um pouquinho para nós da tua história. Gente, primeiramente quero agradecer, né? É uma honra estar aqui. Eu sempre brinco que eu sempre quis estar num podcast usando esse microfone de verdade, não fazendo só aqueles cortes para postar no Instagram. Então, já agradeço pela oportunidade, mas brincadeiras à parte, estou muito feliz de estar aqui e da gente compartilhar essa mesma lógica de que o mercado ele precisa ter um olhar mais de comunidade e menos de concorrência. Então a gente enxerga os nossos parceiros, os assessores e quem está lá na ponta ajudando a desenvolver a estratégia que a gente faz como, né, o nosso braço, o nosso braço, perna, enfim. Então é muito importante a gente valorizar o nosso mercado. Então eu fico muito feliz de ter iniciativas como essas e principalmente de estar aqui participando com vocês. Então, legal. Muito obrigada. Bom, como é que eu comecei? É uma história longa, engraçada, mas eu vou resumir. Foi na faculdade, eu tive uma matéria de propaganda política, lá em 2011, e não façam as contas. E aí, eu fiz aquilo, a gente teve que criar um candidato, um partido, enfim, chroma key, fazer toda a campanha, santinho. E eu achei aquilo o máximo. Eu falei, gente, sou eu aqui. Eu faço tudo, é pressão. Gente, não façam. É pressão e tal. E eu falei, cara, amei. E quando eu fiquei com isso na cabeça. Mas o Brasil ainda não tinha uma cultura educacional na parte de comunicação política. Então, assim, era muito raro você achar cursos livres de marketing político. Era muito raro você achar oficinas, enfim, naquele momento. Então, eu cogitei até ir para fora do país para estudar. Só que, claro, ia me gerar problemas de adaptação aos modelos. Então, fui trabalhar na agência tradicional, esperando uma oportunidade. E aí, o professor Marcelo Vitorino começou a entregar cursos ali em 2014, 2015. E eu comecei a frequentar esses cursos e a entender que era um mercado que de fato eu gostava, que era uma atividade que me atraía. E aí, eu comecei a buscar oportunidades que, diferente do que é hoje, né, que os partidos, os parlamentares abrem vaga para você acessar um formulário. Sim. Naquela época era muito quem indica. Sim. E eu não tinha quem me indicasse. QI, né? O famoso QI. Não tinha. Então eu tive a sorte de ver uma vaga anunciada, assim, meio confidencial e tal, e era pra Nuvem, que é a agência do participante Fred. Do primeiro episódio, né? Do Fred, da Nani. Tinha o Fabrício, também era um sócio na época, que já passou por aqui também. Sim. Tinha a Annelise, enfim, tinha uma galera que tá aí no mercado, consolidada. E foi a minha primeira oportunidade. Eu fiquei alguns meses ali, atendendo o parlamentar. Baita oportunidade, você já começou com foi a primeira seleção. Isso, foi muito bom, assim. Aprendi muito sobre política, que eu não tinha essa vivência, eu tinha mais a vivência, né, de comunicação, publicidade em geral. E aí, fiz um teste, passei para entrar num gabinete mesmo, então fui pro Congresso. E esse parlamentar era assessorado pelo Marcelo Vitorino. E aí comecei a trabalhar com o Marcelo Vitorino, com a Natália Mendonça, com a professora Mayra Moraes, e fiquei ali 5 anos trabalhando com eles, atendendo clientes, mandatos, campanhas, enfim. E foi um ótimo aprendizado, foi muito bom. Então eu devo muito e quase tudo que eu sei a essa galera que me abriu as portas e que me ajudou a construir o modelo de profissional que eu sou hoje. Acho que tem um pouco de cada pessoa que passou pela trajetória. E nessa sua experiência, como é que você chegou onde você está hoje? Você trilhou o caminho para se especializar em alguns assuntos que você aborda hoje? Como existia, né, na época, a presença online, que hoje é a Academia Vitorino Mendonça, eles tinham essa vocação educacional. E aí a gente começou a ver uns gaps, então uns espaços para construir conteúdo. E eu comecei com as lives. Então, assim, a gente via muita live de candidato improvisada. Sim. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de live, junto com o professor Marcelo Vitorino. A gente fez um curso de live para, aqui você esquenta a sua audiência, assim você faz, aí vem a interação, vem... Então, a gente desenhou isso para poder sistematizar. Depois veio o curso de chatbot, que também é uma coisa que hoje ainda
não está presente Sim. como deveria e poderia, Uhum. porque tem um super potencial para ajudar a comunicação. E depois o WhatsApp, que foi para a campanha de 2020. Que assim, depois das eleições de 2018, quem não entendeu o potencial que o WhatsApp tem num processo eleitoral, com certeza ficou para trás. Sim. Então, quando a gente viu isso, a gente desenhou um curso voltado para as campanhas, né, naquela época de vereador, para sistematizar, facilitar o acesso, dar dica, ensinar a usar, ensinar as mensagens. E por aí foi, depois fui para gestão de resposta e hoje trabalho com tudo isso, ferramentas em geral. É aquela coisa Severino, né? Estamos aí a fazer de Faz tudo. tudo, né? Não, maravilha, Fernanda. E aí, quando a gente fala de gestão de resposta, de análise de dados, assim, esse universo, assim, o quão você considera ele importante para quem trabalha com comunicação política e para quem ainda não está fazendo isso, não está entendendo, né, a importância disso, o que você pode falar para esses assessores que nos assistem hoje e que ainda não enxergam o potencial dessas ferramentas que você trabalha? Eu costumo dizer que quem está no digital, né, e não usa plataformas, ferramentas, estratégias de gestão de resposta, coleta de lead, qualificação desse lead, se inscreveu na maratona, mas esqueceu de comprar o tênis. Então, é isso que eu falo. Você tem tudo ali para você fazer, só que você não vai conseguir correr, porque você não está preparado para isso. Então, quando a gente fala em gestão de resposta, por exemplo, é a parte vital da comunicação. É o lugar onde o eleitor fala com você. É simples assim. Se eu mandar uma mensagem para vocês aqui para pedir um orçamento no feed e vocês não responderem, eu vou criar uma imagem da empresa de vocês com base na inoperância. Então, não responder também é uma resposta, como diria a Marília Mendonça. É isso. Então, é isso. A partir do momento em que a gente não entende que hoje a comunicação não é a mesma do carro de som com o Zezé de Camargo e Luciano lá em cima, em que o eleitor olhava, dava um tchau pro político e ali ele decidia o voto. Hoje ele manda mensagem, ele xinga, ele briga, ele quer saber como é que são as coisas, ele interage. Sim. E se você não devolve, tá respondido ali qual que vai ser seu papel na vida dele. A comunicação evoluiu muito, mas ainda continua sendo uma via de mão dupla, né? Então, se as pessoas falam, elas querem obter resposta. Só que eu acho que nesse lance da gestão de respostas, que a gente está trabalhando aqui agora, a grande dificuldade que eu vejo, assim, né, trabalhando com assessores e tudo mais, é que as pessoas têm receio. Porque, assim, como responder? O que responder? O que eu faço com um hater, né? Aquele que vai lá só para, muitas vezes, para criticar ou para encher o saco. As pessoas ficam meio perdidas nesse sentido. É verdade. E, assim, a gente tem que trabalhar alguns pontos antes de responder. O primeiro ponto é você entender quem é você naquele canal. Então, ó, no Facebook, no Instagram... eu tenho ali, eu vou trabalhar em primeira pessoa? O candidato me deu essa liberdade? Não deu. Então, ok, vou definir aqui uma assinatura para a equipe e vou responder tudo como equipe. Show. Fernando, o que você indica? Eu indico que comentário positivo responda como o parlamentar, como o mandatário. Porque quem não quer ganhar louros de coisas boas, né? Sim. É crise? É problema? Tá com dúvida? Responde como equipe, que a culpa é sempre do estagiário. Essa é a verdade. Vai ser sempre a culpa de outra pessoa. Tá com dúvida? Bota aqui a estagiária, ali tá tudo certo. Então, esse é o primeiro passo. E segundo passo é você ter a confiança de que você está ali para executar um trabalho. Porque muitas vezes as minhas equipes falam assim, ai, Fernanda, mas você faz parecer tão fácil. Por quê? Porque eu entendi quem é o cliente. E quando eu pego uma conta de um cliente, muito além de assinar o contrato, eu assisto tudo que tem na internet sobre ele. Principalmente entrevistas. Porque eu sei como ele fala. E eu não fico prestando atenção tanto na mensagem. Eu pego o trejeito, eu pego as gírias, eu pego pra quê? Pra gente trazer isso, traduzir pra rede. Então eu tenho confiança. Por quê? Porque eu sei que eu falo como ele. Eu acho que nesse ponto aí você está trazendo um outro elemento que a gente falou muito ontem com o Fred, que é a humanização. Né? Você tem que humanizar o conteúdo e também a resposta. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que elas estão falando com o deputado e é ele, ou o deputado, o vereador, o prefeito, que está respondendo. Perfeito. E você, com isso que você traz, com esses elementos de observar o candidato e responder como ele, você deixa isso ainda mais verídico. Para ali a pessoa não ter dúvidas de que, de fato, ela está falando Segundo o Data Fernanda, 80% dos usuários que interagem nas redes sociais com atores políticos acham que estão conversando diretamente com eles. Então, se você parar para pensar, é uma super oportunidade.
E aí o que você vai fazer? Você vai responder como um robô? Que, obrigado pelo contato, um abraço. Você vai aproveitar aquela oportunidade ou você vai deixar passar, né? E eu sempre brinco que quando o candidato fala assim, né? Não precisa contratar. Aí eu falei, quando o senhor anda na rua e alguém te cumprimenta, você ignora? Passa direto. Por que nos seus canais você faz isso? Você precisa contratar alguém. Senão, você vai estar virando a cara pra todo mundo que interagir com você. Essa é a imagem. Aí você escolhe. Se essa é a imagem mesmo, a gente segue. Geralmente funciona. Assim, né? Eu acho que você chegou em outro ponto interessante também, que é essa dificuldade que muitas vezes a assessoria tem de fazer com que o candidato entenda a importância daquele trabalho. Você deu aí, né, uma dica muito importante, muito interessante, né, uma estratégia que os assessores podem utilizar. Mas o que mais assim, que você vê como uma maneira de fazer com que ele entenda a importância da gestão de respostas? Eu vou dar um exemplo muito fresquinho, que é de hoje. E eu não tô inventando, é verdade. Se quiserem depois eu mando o print pra vocês colocarem aqui na edição. Que é o seguinte, eu consegui convencer o prefeito a gravar um vídeo. Tem uma região da cidade que tá precisando muito de asfalto. E eu tava recebendo muito isso. E a equipe me notificou. Falou, tal região crítico. Se você conseguir... Porque assim, outro ponto importante. Só um adendo. A gestão de respostas, ela também serve como um balizador de ação da gestão. Quando a gente fala com o cliente, hoje a tecnologia de gestão, data-driven, fala da modernidade, a gente tá falando do básico. Olhou, as pessoas estão pedindo, você entrega. É o básico, a gente não precisa ir muito longe, não. Inventar a roda. Inventar a roda. Então, me falaram isso, eu cheguei e falei, prefeito, tal lugar tem previsão? Tem previsão. Dá pra adiantar? Dá pra adiantar. Eu falei, então você vai gravar um vídeo, fingindo que você tá lendo os comentários, eu vou editar, botar os comentários na tela, falando que em breve tem novidade, beleza? Beleza. Foi lá, fez o vídeo. E aí, as pessoas começaram, até que enfim, graças a Deus, lá. E um cara comentou assim, prefeito, se você asfaltar a rua X, eu retiro tudo que eu falei mal do senhor até agora. E aí eu mandei pra ele o print. E falei pra ele assim, imagina se o senhor grava um vídeo pra ele e fala pra que ele tá esperando o convite pro café na hora que a obra estiver lá. Vamos gravar. Ele tá gravando. Então, o que é isso? Eu fiz a gestão de respostas passiva. Então, o primeiro passo usei ela como monitoramento de temas quentes. Então, beleza, esse bairro precisa. Segundo, eu analisei e falei, o que eu posso usar a meu favor? Tem um comentário aqui que ele tem um tom irônico, tem um tom de humor. O meu prefeito se encaixa nisso, que se fosse um turrão e tal, não se encaixaria. Se encaixa, dá tudo certo. E eu vou conseguir converter essa crítica em uma proposição. Então, eu fiz todo o ciclo da gestão de resposta, que é o que está por trás de tudo isso. Então, quando ele vê isso, ele fala, ainda bem que estão olhando, né? E tem vários outros que a gente respondeu que eu mando as respostas. Então, assim, a pessoa às vezes chega raivosa. Quando você dá uma resposta estruturada, que resolve o problema, ou minimamente que dá um caminho, a pessoa logo embaixo te agradece. Lá. E aí, quando isso acontece, você manda pro gestor e fala, tá vendo? A gestão tá funcionando. Agora, quando você for andar naquele bairro lá, o pessoal não vai mais fazer cara feia pra você, tá tudo bem. Vai ganhar café. E quando é uma ação premeditada, direcionada e muitas vezes com seguidores falsos, com um nítido objetivo de desgastar uma administração, como é que você lida com isso? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso, né? O que eu faço, assim? Eu oriento sempre a equipe a entrar no perfil dos haters. Tem pouco seguidor, não tem nenhuma foto, tem cara de fake, trata como fake. Na dúvida é fake. E quando aí assim, bloqueia? Eu bloqueio. Uhum. Se é fake, eu bloqueio. Não tem pra quê. Apenas bloqueio. Uhum. Encheu o saco, bloqueio. Porque assim, o que é aquele espaço pra mim? É um espaço em que eu vou me expressar, em que eu vou apresentar meu trabalho, em que eu vou conversar com meus apoiadores, em que eu vou tentar converter alguém que tá insatisfeito, mas que ainda não cristalizou, né, uma questão negativa. Ou seja, a crítica é diferente do hater, né? Total diferente. Porque assim, primeira coisa, várias pessoas com a mesma mensagem. Gente, tá eu muito sei, ensaiadinho, né, que tem coisa que dá vontade, mas assim, pra cima de mim. Então eu já sei que alguém mandou. Sim. E se alguém tá mandando me xingar, não interessa quem é você. Você não tinha que estar aqui. Tchau. Falou. E outra coisa que ajuda muito é você configurar bem os filtros de palavras, tanto do Instagram quanto do Facebook.
Então, assim, olha aí, palavras... olha a dica aí, pessoal. Isso, gente, é sério, isso é muito importante. Principalmente em eleição, hein? Palavras que você sabe que estão ligadas a temas polêmicos. As redes ocultam automaticamente. E aí você decide se quer exibir ou não aquele conteúdo. Então, por exemplo, nesses casos das mensagens coladas, quais são as palavras que estão ali? Porque você tem que ter muito cuidado, tá? A gente não pode colocar olá, porque aí vai ocultar tudo. Mas, assim, uma palavra-chave que é do desgaste, sim, coloca lá que todo mundo vai ficar oculto. Você não vai nem perder tempo em pensando, não, gente, será que tá tudo tomado por comentário negativo? Não. Então é outra coisa da gestão de respostas. Você usar o que a ferramenta te oferece para facilitar o trabalho, né? Ficar ocultando manualmente lá também dá pra... Certo. E para quem, assim, quem vai se aventurar, digamos, agora nesse universo da gestão de respostas? É uma prefeitura que ainda não faz gestão de respostas, assumiu a conta recentemente, não faz, mas pretende fazer. Só tem um problema. A falha na comunicação interna. Não sei se você já passou por isso, assim. Por quê? Para você fazer uma boa gestão de respostas, você tem que estar munido de informações. Para você estar munido de informações, você precisa receber essas informações de alguém. Então tem que haver um fluxo interno de comunicação para que as coisas fluam a ponto de você, lá na ponta, conseguir fazer a sua gestão de respostas boa. Quando você passa por esses percalços, você tem alguma solução para esse problema? Rivotril, brincadeira. Falando sério, gente, isso é um problema comum. Eu até hoje não encontrei um cliente que não tem esse problema. Se tiver alguém assistindo a gente que não tem problema de comunicação para fazer gestão de resposta, comenta aqui embaixo desse vídeo. Porque todos nós passamos por isso. Então, é o que eu sempre falo. A gente tem que tentar errar menos e sistematizar as coisas. Eu sou a louca das planilhas. Eu tenho planilha de gestão de resposta. Pra que ela serve? Pra eu ter um banco. Sim. Então, alguém uma vez vai ter respondido aquilo, já vai ter dado uma devolutiva. E a gente faz o quê? Aciona, ajusta a resposta, não copia e cola. E usa esse banco. Ah, Fernanda, mas meu problema é antes disso. Eu não consigo alimentar o banco. Porque eu não consigo falar com a Secom, por exemplo. Né? Eu não consigo falar com jornalistas. Aí é uma questão. Eu sempre faço isso. Eu sempre começo... Quem é o líder dessa equipe? É o secretário de comunicação. Então, secretário, preciso que você sente comigo, com a sua equipe, que a gente desenhe isso aqui para isso funcionar. O secretário tenta. O secretário não conseguiu? Prefeito, seguinte, eu não tô respondendo. Olha o que tá acontecendo. Seu secretário primeiro tentou me ajudar, não conseguiu, eu preciso que o senhor cobre isso. Você fala com quem manda, né? Que normalmente costuma resolver, né? Porque assim, quem é o desgaste não é meu. Não pode ser seu, né? O desgaste não é do secretário de comunicação. O desgaste é da gestão. E quem é a cara da gestão? É o gestor. Então, assim, eu tento resolver, passar a necessidade, conversar, mas eu não perco muito tempo. Porque uma semana sem gestão de resposta é desgaste. 2 é mais ainda. 1 mês é abandono. Então, eu não posso deixar escalar para esse lugar. Então eu pego, às vezes eu respondo alguns e mando, gente, tô respondendo esse post, alguém pode me ajudar? Responder é uma carinha, responder é um... Gente, quem responde com carinha não tem meu respeito. Tá? É isso, brincadeira. Não, é verdade. Mas, assim, se você tem a oportunidade de falar com a pessoa, porque assim, quando é que você, Aline, comenta em alguma página de algum político? Só quando é um político que eu sigo, que eu tenho interesse, né? Ou que eu, enfim, estou decepcionada com o que ele tá fazendo. A Aline xinga muito no Twitter. E aí, o que acontece? É pra isso. É pra pedir, é pra questionar, é pra reclamar. A pessoa não vai falar assim, hoje o lixeiro arrasou, passou aqui. Perfeito, um brinco à rua. Ninguém faz isso. Se não é um apoiador. Mas agora, se o lixeiro não passar, você vai lá reclamar. Sim. Então, a pessoa já tá num momento insatisfeita. Ela chega num lugar e não é atendida. Não tem minimamente... Aí alguém vai, bota um joia. Eu vou ficar com mais raiva ainda. Então, assim, o mínimo é você dar atenção, tratar essa pessoa de uma forma personalizada. Botar o nome dela lá, marcar o arroba, sabe? Não é um robô. Enfim, chamar a pessoa no privado e falar, você pode me falar a sua rua pra gente saber o que aconteceu, se teve algum problema na rota, pra gente entender e te dar um retorno mais eficaz e tal. Ah, Fernanda, isso é difícil. Claro que é. Se fosse fácil, não era política, porque é isso. Então, o desafio é esse.
é você conseguir interagir com as pessoas de uma forma eficiente, que atenda alguma necessidade dela, nem que seja a de atenção. Você pode não resolver o problema, mas a necessidade primária é a atenção. Agora, você falou de uma coisa interessante que é o redirecionamento. Né? Na gestão de resposta você pode redirecionar, seja para o direct, seja, por exemplo, para o WhatsApp, que também é uma ferramenta muito poderosa aí na comunicação. Em quais casos você recomenda que faça esse redirecionamento? No caso que funcione. Assim, é bem objetivo. Porque o que acontece? A gente tem o hábito, o péssimo hábito, de se impressionar com o novo. E de querer estar sempre perto do novo. Então, saiu Threads, vou abrir uma conta. Quantas vezes você entrou no Threads depois você abriu a conta? Sim, a gente estava falando sobre isso ontem também, né? Às vezes essas ondas, né? Que vêm e que vão. Ela pode até durar. Ela pode até durar. Mas eu, por exemplo, eu que cuido das minhas redes, eu que faço tudo da minha comunicação. Eu não consigo. Mais uma pra mim não dá. Mas eu entrei. Tá lá, sozinho. Então, qual que é a lógica? A gestão, ela costuma... Ou sempre tem alguém que fala, pô, prefeito, tem que ter um WhatsApp. Só que a pessoa que fala que tem que ter WhatsApp, não é ela que pega e vai responder. Sim. Ela joga num lugar que eu já tenho um problema, que nos outros canais eu já não respondo. Eu tenho mais um canal pra abandonar. Então, por que eu vou mandar a pessoa pro WhatsApp, se lá não resolve? Ou não, Fernanda, eu contratei uma empresa, criei um sistema e eu vou direcionar tudo pro WhatsApp. Show de bola. Então a gente canaliza. Lá vai funcionar? Vai. Manda pra lá. Mas manda com uma história. Não manda só clicar no link. Tudo é história. Com certeza, ontem o Fred falou de storytelling, falou de narrativa, da importância disso. Então, a comunicação toda é uma história. Então não adianta você falar, então, aqui não vamos responder, clique nesse link pra falar com alguém. A pessoa fala, pô, é um jogo de empurra? Porque a gente já tem essa enraizado a lógica do jogo de empurra da burocracia. E aí você chega no Instagram, que é um negócio que você tá acostumado a comprar roupa na loja do Instagram, a falar com teus amigos, aí você chega, prefeitura, olá, clique no link para ser atendido. Vai achar que tá num call center, a sensação é essa. Então, sempre tentar humanizar. Tudo bom? Faz um chatbot bem feitinho, constrói um negocinho legal. Se não souber fazer, tem curso, tem consultoria, chama. E aí a gente constrói essa interação. Tem que aproveitar isso. Se a pessoa tá ali falando com você, você tem que explorar. Eu acho que a gente acabou abordando muito a comunicação institucional aqui nesse primeiro bloco, digamos assim. Mas eu acho que era importante a gente estar com uma audiência aí de muita gente que está se preparando para as eleições do ano que vem. E a gente sabe que a eleição municipal, sobretudo, ainda é uma eleição muito caseira, né? Sobretudo vereadores, eles não têm condições ali de ter grandes equipes e estrutura para isso. No entanto, dando a importância que a comunicação tem hoje, né, na política, a gente sabe que, por exemplo, fazer uma gestão de respostas bem feita pode ser a diferença para aquele vereador. Então vamos trazer esse contexto um pouco, Fernanda, para o período eleitoral, assim. E, de novo, conversando aqui um pouco com quem está se estruturando, com quem está começando a organizar aí, está na sua pré-campanha e organizando aí a sua campanha. Qual caminho você daria para essas pessoas, para que elas tivessem lá um retorno efetivo lá em outubro de 2024? O primeiro ponto é entender quem é você como candidato. Como a gente falou antes, de quem é você como político, qual é a sua voz, é a mesma coisa. Então, quais são suas propostas? Em que você acredita? Qual é a tua história? Faz um documentinho bacana, sintetizando tudo, listando, topificando tudo, deixando tudo bem organizado. Pra quê? A equipe ter um documento de busca rápida. Porque o que as pessoas pesquisam na eleição? Ou durante a pré-campanha? Quem é você? O que você faz? Por que eu vou votar em você? Isso aqui que eu escutei sobre você. Então, assim, é previsível, é um cenário muito mais previsível e controlado do que, por exemplo, uma gestão que tem 300 coisas. Sim. Né? Então, assim, primeiro, crie um documento base para a sua equipe te conhecer. Porque muitas vezes a equipe não conhece o candidato. Eu sempre, e aprendi isso com o professor Marcelo Vitorino durante as campanhas que a gente fez junto, a equipe tem que ser apresentada ao candidato. Quem ele é, o que ele defende, o que ele faz. Faz uma apresentação dessa. Mas a equipe é pequena. Não interessa, pode ser para uma pessoa. Se apresenta, conta a sua história, seja emotivo, para ela pegar esse tom e transferir para suas redes, para gestão de respostas. E uma dica assim, Fernanda, uma dica só. Aqui, pau. Não é o candidato que responde. Fim. E de preferência, nem a família do candidato que responde. Porque assim como a gente fala que a gente não traz militante para a gestão de resposta, porque é um risco, a gente não traz
pessoas que têm envolvimento passional Sim. com o candidato, porque as pessoas vão te xingar, as pessoas vão mandar uma mensagem atravessada, as pessoas vão ser irônicas. Se você não estiver fora desse ciclo, você vai dar uma resposta que vai virar um print e vai ser usado contra você. Crise. Então, assim, eu tenho clientes que respondem à noite. Um caso que aconteceu conosco recentemente, não posso citar informações menores, mas do gestor na sexta-noite, já possivelmente embalado, se emputecer com a provocação e responder ele mesmo no institucional, né, no perfil institucional, que a gente ainda bem que conseguiu ver na hora e apagou ali. Eu acho que possivelmente não deu tempo de tirar print, mas a gente passou um nervoso aquela sexta. Está na oração. Estamos em oração, é isso. Vamos ver lá em 2024 se vai ter print. Vamos aguardar esse print, não é, gente? Vamos ficar de olho, ligadinho. Mas é isso, assim, a gente sabe como é que é. Todo mundo já passou por isso. Eu tenho um cliente que ele continua. E eu parei de brigar. Não tem mais força pra isso. Não, a gente tem que escolher as batalhas. Entendeu? E essa não é uma batalha. Eu já perdi. Então, assim, ele quer responder, ele vai responder. E arcar com as consequências. E arcar. Isso é importante. Nós somos adultos, cada um que arque com as suas consequências. Né, eu vou dar uma dica agora, o pulo do gato. Que é o seguinte: se a gestão de resposta for mais rápida que ele não vai comentar. Então é um desafio. Por exemplo, eu já sei que asfalto e saúde é treta. Fato, isso é um fato. A gente também aqui atende institucional, galera. E é sempre. Não, esquece. Sempre. É no da prefeitura, é no gestor, não interessa. Botou saúde e asfalto, sempre vai ter alguém lá, mas aqui no dia que eu fui, não interessa. Então, quando é esse negócio, o que eu faço? Eu subo cedo, não deixo pra postar isso, final do dia, que a minha equipe vai embora. Subo cedo, já vou fazendo ali a gestão durante o dia, pra poder o quê? Já ter coisa respondida. Porque às vezes o hater vai lá e fala assim, já tem tanta gente xingando que eu nem vou xingar mais não. Ou então tem tantos comentários respondidos que aqueles vão ficando pra baixo, né? Que o algoritmo prioriza as interações. Então, esse é o truque. Polêmico, posta cedo. Durante o dia a equipe responde. Quando o cliente entrar, ele não vai nem ver. Vai ver, tá respondido já esse aqui, não preciso interagir. E ainda tá valendo aquela máxima de responder em tempo real ali, ajuda no engajamento? Como é que tá essa questão do algoritmo? Olha, porque ele é muito dinâmico, né? Se alguém souber... Me liga, né? Mas assim, é impossível, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dos meus clientes, das contas, eu tenho uma equipe que tenha essa capacidade. Né? Fora a campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, gente, é uma das áreas que eu acho que tem que ter mais... Tem que se estruturar pra isso, né? Ela tem que ser um saque, de fato. Sim. Porque a todo tempo você tem novidades. Mas no dia a dia da gestão, assim, como as equipes são enxutas, a gente tem dificuldade de convencer, como a gente já falou. Então, às vezes quem posta é quem responde, às vezes a pessoa que anda com ele é quem responde. Então, tem um delay ali, então eu não consigo precisar pra você se isso funciona ou não. Mas seria o mundo ideal. E um dia, quem sabe, eu estarei lá. Agora, Fernanda, a gente gosta muito de histórias aqui. Afinal, é um podcast, né? Então a gente troca, ri e tal. E eu fico imaginando, você tem um posicionamento, né, profissional que entre outras coisas, é muito ligado à gestão de respostas e tal. E eu fico imaginando que você já deve ter tido acesso à ADM de muitos clientes. Tem alguma história interessante para nos contar? O santo não importa, o santo não importa. Perdendo contratos em 3, 2, 1. Vocês têm vaga aqui? Temos vaga. Então vamos nessa. Não, brincadeira, assim, eu tinha um cliente que já trabalhei. Alguns eu não tenho acesso a ADM, por opção. Então, assim, o cliente já fala, precisa muito? Você que define. E geralmente no legislativo, que tem ainda um cunho muito pessoal, sim, eu evito. Às vezes a equipe tem acesso pelo gerenciador e tal, mas assim, é muito personalizado. Tem cliente que se sente invadido, porque ele tem conversa com os amigos, com a família, enfim. Isso é personalizado. Mas tinha um parlamentar, que nem é parlamentar mais, que ele recebia muitas fotos que não era comprometedoras para a pessoa enviar. Então não envie.
que a gente toma um susto às vezes. Assim, a gente tá trabalhando, sabe, gente? A gente tá trabalhando, tá pagando boleto, ajuda, sabe? Não manda, não é ele que vai ver. E, enfim, esse era 100% liberado, ele nem usava, não sei nem se tinha senha. E ele era jovem e tal, e tinha muita foto, assim. Tanto que, às vezes, e um dia eu falei, vou ter que comentar com ele. Imagina a minha cara. E eu era muito mais nova. E mulher. Constrangedor. E assim, eu falei, olha, deputada, é o seguinte. Temos alguns rapazes enviando. E tinha uma questão, ele era casado com uma moça. Que estão enviando umas situações aí íntimas pro senhor. Aqui no privado. E aí eu quero saber se eu posso dar prosseguimento na limpeza, ou se o senhor quer ter acesso aí pra triagem. E aí, eu falei, não, pelo amor de Deus, apaga tudo, deleta, bloqueia, tô fora, manda bala e vamos focar no profissional. Mas assim, eu passei alguns dias pensando no roteiro. Não, eu tava no chat e eu ficava assim, deputado, estão mandando nude. Aí, não, calma, vamos de novo. Deputado, recebemos umas imagens. Não, vamos. Então era uma coisa ali de como que eu ia chegar com essa informação, sem ser agressiva. Então eu levei na brincadeira, falei, posso continuar a limpeza e tal. Ele começou a rir, falou, manda bala, profissional. Pra esses casos é melhor usar o WhatsApp, né? Talvez seja assim. Gente, não tem esses casos. Não façam isso. Se preservem, entendeu? Lei Carolina Dickmann aí, ó. Mas é isso, tem muito disso, assim. E é muito engraçado, principalmente em cidade pequena. E fica aqui um alerta, tanto para assessores quanto para políticos. Não sei se vocês acompanham, existem hoje no mercado golpes, muitos golpes, baseado no envio de fotos íntimas. Que o simples fato de você abrir ou dar uma interagida com esse conteúdo, ele vira um registro. E aí existe aquela história de que aquela pessoa é menor de idade, e aí entra a chantagem, enfim, passou isso na linha direta. Isso tem acontecido bastante, tá na imprensa. Então, tomem cuidado, a conta não é de vocês, então isso também vai pros assessores. Às vezes a gente, curte, sem querer, enfim. Tomem muito cuidado, porque isso é muito sério. Quando a gente trabalha na conta de um parlamentar, a gente tá trabalhando com a vida dessa pessoa. Você administrar a gestão de resposta e ter acesso a esses locais, inbox, etc., é você estar falando como essa pessoa, é você estar se posicionando como essa pessoa, e para nós é um emprego. Sim. Eu posso trocar de parlamentar, mas para os políticos é a vida. Sim, é o a projeto vida deles dele, depende disso. É o trabalho deles também. Sim. Então vai muito além, né? Então é importante ter muito cuidado, sempre orienta as equipes, nunca responder com ironia, nunca responder, mas ele fala assim. A gente não tem essa liberdade. Então, quando é ironia, grava um vídeo com ele, faz uma brincadeira. Não dê espaço para dubiedade, porque isso pode gerar uma crise que a gente não consegue resolver depois. Controlar, né? Mesmo. Agora, Fernanda, a gestão de resposta, ela tá ligada ali à participação pública, à transparência, tudo que se espera de uma administração. Agora, de 4 em 4 anos existe uma eleição. Qual é o pulo do gato? Como é que você transforma a tua audiência, muitas vezes institucional, né? Muitas vezes não está ligado ao político, está ligado à administração. O que você recomenda para levar esse cara para um lugar em que você possa falar sobre eleição? Bom, primeiro, que durante o período eleitoral é preciso ter muito cuidado na comunicação institucional. Né? A gente sempre fala assim, a gente ouve muito falar sobre o uso da máquina. As redes sociais também são fontes de uso da máquina. E elas são os lugares em que os oponentes fiscalizam com bastante facilidade. Sim. Então, se você... conseguem provas, né? O print tá aí, gente. É o que eu falo, print eterno. Mas eu apaguei. Foi no cartório, fez ali a ata notarial, acabou. Então, o primeiro passo é sempre respeitar o limite do institucional. Mas o advogado falou que pode. Tá na Constituição? O advogado flexibilizou. Legal. Você vai correr esse risco? Sim ou não? É uma opção. Eu geralmente não gosto de correr risco quando não vale muito a pena. E assim, eu acho que a comunicação institucional, para a gente levar para a campanha, a pré-campanha tem que ser muito forte. Então, o resgate de legado tem que começar agora. A divulgação de entregas até o período eleitoral, até o momento em que pode se fazer isso, tem que ser massificado.
Então é você trabalhar, acho que é fora a gestão de respostas. Ela vai mais para a produção de conteúdo estratégico do que a gestão de respostas quando a gente está no institucional. Por exemplo, numa campanha de reeleição de prefeito ou de um presidente de uma casa legislativa municipal, né? Então, eu acho que é muito fora disso. É você dar visibilidade ao trabalho do prefeito, lembrando, não colocando a cara do prefeito, nas redes da prefeitura. Na dele, aí ele... E aí, nas dele, ele consolida a interação. Então, não dá pra você dissociar. A rede da prefeitura tem que entregar muito bem o que ela tem feito e enaltecer a gestão como eficiente e levar ela pra perto do cidadão. No momento eleitoral, na hora que a pessoa fala assim, o que eu tô achando da cidade? Eu acho a cidade boa, eu gostei das implementações. Quem é a pessoa que fez isso? É o prefeito. E lá ele responde. Então, não dá para dissociar. Então, nesse momento, o que a gente pode fazer na gestão de respostas que vai impactar? Responder. Ser efetivo. Ter entrega. Com entrega, eu reforço que a gestão é eficiente. Quem é a gestão? É o gestor. Inclusive, acho que a gestão de respostas ela pode ser muito ser usada de forma muito inteligente nesse período para identificar onde estão os gaps e passar isso para a administração para que resolva isso a ponto, né, de você chegar lá na frente e ter ainda mais entregas por meio dessa gestão que foi feita e desse trabalho em conjunto que foi feito, né? Porque a comunicação precisa estar, né, nesse meio, operando e ajudando a realização da gestão. Exatamente. Então, assim, se você tá vendo que tá pipocando de comentário sobre tal situação da cidade, na rede pessoal, o prefeito pode ir lá e fazer uma live, anunciando o que ele vai fazer para resolver. Então você une as duas coisas sem ferir nenhum princípio. Então, a partir do momento em que você mapeou e respondeu, olha, vamos dar celeridade, esse atendimento, lá, e o prefeito vem trazendo o tom dele, trazendo para a pessoa dele a capacidade de resolver. Porque isso é muito importante. Porque, assim, esses dias eu fiz um diagnóstico e eu tive que falar com o prefeito. Falei, prefeito, é impossível você assistir isso aqui. Eu não consegui terminar esse vídeo. Era um locutor, mestre de cerimônia, narrando um Reels. Hoje, na entrega da ponte, agradecemos aos... Isso era um Reels. E não era o cara lá. Ele fez um off. E eu falei, isso não dá. Quem vai saber que você é? Que ninguém nem terminou de ver. Então, é quando a gente começa a entender que é tudo casado e que a gestão de resposta baliza a ação. E além de balizar a ação, ela mantém aquecido a imagem de eficiência da gestão, a imagem de eficiência do vereador que vai se reeleger, enfim. Porque o vereador, eu acho que ele é a figura que tem mais proximidade com a gestão de resposta. Porque ele tem proximidade com o eleitor. Sim. Ele representa aquela região, aquela... É muito difícil um vereador ser eleito por uma pauta, né? Ele tem uma somatória, né? Ele tem a questão, né, de localização, geográfica ali. Então, ele consegue ir na rua, porque ele mora lá, porque ele conhece, ele tá ali, ele sabe o nome das pessoas, ele vai no boteco, faz um vídeo. Então, se o vereador consegue usar essa facilidade que ele tem no off, no on, ele consegue trabalhar de uma forma bem antes da eleição essa conexão e manutenção. Então, é uma dica. Se você é vereador e não está atuando na gestão de respostas e não está investindo na interação dos seus canais, começa agora. Porque senão você vai ouvir aquela coisa que você só vai de 4 em 4 anos. É isso. Que é clássico, né, na política. Agora vamos falar um pouquinho sobre mobilização e a gestão disso, porque para você ter uma rede engajada, eu acho que você também precisa fazer um trabalho ali de bastidor. É importante que você faça isso, né? Ali com os seus apoiadores, enfim. Os canais, os caminhos, Fernanda, que você costuma trilhar aí junto aos seus clientes para que eles tenham uma mobilização e que para que ela funcione quando precisa funcionar, isso também é importante, assim. Quais canais você dá? Porque, assim, você fala muito sobre o WhatsApp, por exemplo. E é uma ferramenta, como você falou, lá em 2018, né, acendeu e não vai mais sair de cena, né? E ela precisa ser utilizada de forma correta para que ela funcione, assim como as redes sociais, né? Tudo é ferramenta, né? Não acha que por si só ela vai resolver o problema e não adianta você ter 5, 10 mil seguidores, que aquilo ali também não vai, seguidor não é sinônimo de voto, né? Então, para você dar eficiência a essas ferramentas, quais canais, caminhos que você costuma trilhar aí com seus clientes? Geralmente eu começo dentro de casa, porque às vezes eu chego em alguma conta,
e olho lá a prefeitura, o próprio mandatário, ou às vezes o pré-candidato, ele tem 30 curtidas num post. Aí eu falo, gente, uma página com 80 mil seguidores, que tem 30 likes, tem alguma coisa errada? Porque nem o secretariado tá curtindo. Isso é um problema histórico. Né? E aí, o que você tem que fazer? Acho que tudo passa pelo processo educacional. Né? Eu sempre digo, eu começo com a educação. Depois... Mas a gente começa com a educação. Né? Então, assim, vamos fazer uma reunião de secretariado? Vamos. Secretariado, é assim que você ativa para receber a notificação de postagem. Toda vez que você receber uma notificação de postagem, você para o que você vai fazer. Vai lá, curte, compartilha, comenta, pronto, segue sua vida. Vai apitar no seu celular. É uma medida simples, indolor, não paga, tudo resolvido. Agora você vai passar para o seu segundo escalão, vai passar para o terceiro e por aí vai. Então a gente conseguiu criar uma rede interna de mínimo engajamento? Conseguiu, tá bom. Então agora vamos lá, quem são os nossos apoiadores premium? Que é aqueles que tudo que a gente pede eles fazem. Então eu vou criar um grupo de WhatsApp e colocar e toda vez que eu postar alguma coisa eu vou enviar lá? Sim, eu vou fazer isso. Ou não, eu vou fazer o mesmo treinamento que eu fiz com o secretariado de notificação nativa das redes. Beleza, posso fazer também. Então são frentes, mas o principal é você entender quem são os grupos, desenhar esses grupos. Então se eu sou um mandatário, eu tenho os meus diretos ali, quem trabalha comigo na gestão. E isso tem que ter muito cuidado, porque quando você vai orientar alguém da gestão, você tem que falar sobre a gestão. Não pode marcar uma reunião e falar, então, a rede do prefeito? Não pode. Sim. Mas fica implícito que é importante fazer para tudo, porque o gestor é a gestão. Então, é um ponto. Os próprios secretários fazer entre si essa lógica também. Porque muitas vezes um conteúdo que sai na rede de um secretário não sai na rede do prefeito, não sai na rede da prefeitura. Então, isso é um ponto. Você entender, mapear seus players e dar um jeito. Porque assim, eu não gosto de ser pragmático. Tem que ser WhatsApp. Não tem que ser WhatsApp. Se eu não quiser usar WhatsApp, eu não vou usar WhatsApp. É bom usar WhatsApp? É ótimo, facilita a vida de todo mundo. Mas se a galera não usa, eu vou dar um jeito de fazer com que isso chegue até eles. Eu vou fazer acontecer. Então, você tem dos seus públicos. Então, eu tenho o apoiador premium, tenho o apoiador meia boca, tenho o que gosta de mim mais ou menos, que me ajuda de vez em quando. Então, você desenhando, tem a minha família, tem os meus amigos. Sim. Então, quando você desenha isso, fala, não, beleza, o que eu faço? Eu não mando tudo. Porque tende a virar aquele spam e a pessoa fala, já foi ontem. Encher o saco, né? Então, a gente pega e prioriza conteúdos. Que, ó, esse conteúdo aqui do asfalto eu preciso que... Mandei, gente, dá uma forcinha aí. Comentando, manda nos grupos, bora. A galera faz uma boa. Quando você entende o que funciona, o que te dá retorno, é ótimo. Fernanda, como é que eu vou saber qual grupo é o meu grupo prioritário? Eu tenho WhatsApp, eu tenho grupos no WhatsApp. Então aqui eu tenho apoiadores 1, apoiadores 2, apoiadores 3 e eu mando lá. E como é que eu vou saber o retorno? Use o Bitly, que é o encurtador de link. Tu pega o link da postagem, encurta lá, grupo 1, manda lá. Encurta de novo, grupo 2, grupo 3, manda o link. No final, você vai ver quantos cliques. Você não precisa entrar um por um. Se a pessoa clicou, é muito provável que ela tenha executado a ação. Então, você vai entendendo. E aí, a pessoa acha que você não sabe. Aí eu falo, gente, vocês não estão clicando, não. Aí eu mando o print lá e falo, ó, soltei. Fica a dica. Fica a dica que eu tô vendo que tem 100 aqui e apenas 20 clicaram, tô ligadinha. Então, é isso. E assim, geralmente eu faço num tom de brincadeira. Falar, ó, gente, o grupo 1 tá ganhando, hein? Tem outros grupos. Sim. Eu brinco e tal. Gincalizar é uma tática muito interessante, né? Pra deixar mais leve, né? Então, basicamente é isso, assim. O primeiro passo é isso. Você entender quem vai te ajudar. Não adianta você... mas eu tenho um WhatsApp com 100 mil pessoas. Eu tenho... Porque, assim, todo mundo tem. Sempre vai aparecer alguém com uma super lista de e-mails, com um banco de WhatsApp. Mas quem vai fazer? O Fabrício esteve aqui. Provavelmente ele falou sobre isso. Falou demais sobre porque esse negócio de contar com o impalpável, você não tem garantia de nada. Você tá numa cortina de fumaça. Então, você tem que... Eu prefiro ter 50 engajados do que 1.000 500 que eu não dá um retorno, né? E assim, é muito perigoso. Porque na política tudo é tudo muito fluido. Hoje a pessoa te apoia, amanhã não. E se você tem um grupão lá, a pessoa vai vir contra você, vai gerar discórdia, vai virar uma... Então, são frentes. Outra coisa, grupos de WhatsApp da cidade. De Facebook, perdão. O
aqueles compra e venda, OLX, troca. Aquilo é maravilhoso. Bota alguém, faz um perfil, vai soltando lá. Isso funciona, as pessoas interagem, compartilham, xingam, mas faz parte. Então, é importante buscar espaços de disseminação desses conteúdos. E também de monitoramento, né? Porque nesses grupos também vai rolar muita coisa que você precisa estar inteirado e dar uma pronta resposta, muitas vezes, para aquele comentário que começou a rolar ali, né? Nos bastidores. E aí você sabendo, né? Tendo alguém para monitorar, aquilo ali vai te ajudar. Isso, você trabalha com tendência, né? Esse é um sonho de todos nós. Você tem algum caso mais extremo de crise? De que algo aconteceu assim grandão, que ferrou grandão e que você de repente teve que mobilizar nego de em cima da hora, virar noite e gerir aquilo de uma maneira extraordinária? É isso, eu brinco que no dia que vier um cliente que não tem um problema, eu vou procurar o João Kleber e falar, fala aí a verdade, cadê você? O dia que tá a câmera? Porque assim, a gente tá num mundo em que as crises elas são muito mais rápidas, elas acontecem com muito mais velocidade e o digital é complexo para isso, né? A gente tem que reagir rápido, enfim. Sim, respondendo a sua pergunta, vários. Alguns casos, por exemplo, não posso falar muito, porque senão vai revelar o santo, mas assim, a gente tem casos de questões de desassistência em ambiente escolar, e aí que deu um super problema. E que, assim, a gente foi avisado muito depois do problema. E já tava na imprensa. E já tava nas redes, já tava no WhatsApp, em tudo. Já tava na Globo, já tava no Fantástico, assim, Fantástico querendo gravar. E assim, e tendo que conter a ansiedade, que era uma pauta muito difícil, e tendo que fazer um monitoramento da crise nas redes. Então a gente tinha 2 pessoas só acompanhando os portais locais ali da cidade. O que tá saindo? Quantos comentários? O que as pessoas estão comentando? Qual é a dúvida? Pra no final a gente desenhar uma nota, um posicionamento tanto da gestão quanto do gestor, enfim, e dar o encaminhamento. E era uma coisa que não acabava, era uma crise que não acabava, porque tinham desdobramentos. Então, assim, quando é uma crise assim, caiu a xícara, quebrou. Varri e acabou. Não. Caiu a xícara, ela quicou uma vez, ela quicou de novo, bateu no pé de alguém. Ficou sangrando, né? E era uma crise assim. Então, o monitoramento ele durou semanas pra gente entender quem estava falando ainda, o que ainda ficou de ponta solta de explicação, o que as pessoas queriam ouvir da gente. Então, não só quando a gente faz o monitoramento, em caso de crise, a gente precisa olhar naqueles comentários das pessoas o que elas questionam. É só ineficiência? Ou não? Mas e se isso aqui tivesse acontecido? E se fosse tal coisa? Então, a gente vai aprendendo com os próprios comentários e com os questionamentos a direcionar o posicionamento do político, da instituição, enfim. Então, é isso, assim, a crise ela vai vir, não tem jeito. A gente tem algumas que dá para se preparar, com vacina, você já sabe que vai aparecer. Sim. Mas tem outras que são fatalidades, e quando você está, principalmente no executivo, você tem que ter... a Jaqueline, ela fez uma live ontem falando sobre isso. E ela falou, o principal para mim é a questão do controle emocional. E é isso. Porque você nunca sabe o que vai ser. Eu já trabalhei em desastres climáticos. Então, com muitas mortes, com clima de tensão. Então, são muitas frentes. E aí, se você não estiver bem, sim, você quer responder, você quer, sabe? E você envolvido nisso, é preciso ter um distanciamento. E isso é uma questão que a pessoa que vai trabalhar na gestão de respostas, ela não faz ideia que isso pode acontecer. Que pode, de um dia para o outro, ela ter uma enxurrada de questões para resolver e ter que estar calma e ter que... Porque assim, qual que é o ímpeto, né? Vou responder logo, que é uma crise. Não, responder logo. Mas aí a inteligência emocional vai ter que partir de quem tá liderando, né? Esse processo, também, né? Porque assim, a gente não tem controle. Sim. Né? A gente tem controle até onde a gente tá ali. Mas a pessoa tá logada, ela tem a senha. Tem gente que descompensa. Sim. Dependendo da profundidade da crise. Você tem uma identificação pessoal com o que aconteceu, enfim. Então, ela quer dar uma resposta, ela quer ser empática. Uma resposta rápida e refletida pode duplicar a crise. Pô, gente, não tem jeito, assim, porque muitas vezes, eu já vi isso acontecer, a pessoa quer ser empática. Só que às vezes você não tem que ser empático. Tem crises que você tem que ser direto ao ponto ali. É informativo. Pragmático. Pragmático. Estamos fazendo essa investigação, aí se isso vai acontecer, a pessoa envolvida foi afastada. Eu entendo. O seu desapontamento. Não entende nada. Eu não sabia de nada.
Eu vou descobrir o que é. Não levar para o emocional, né? Isso, mas você comentou de grandes ações, crises, né, que você trabalhou, e eu imagino que você tenha utilizado ferramentas para você conseguir fazer esse monitoramento, né, de várias redes e em tempo real e tal. O que você pode trazer aqui pra gente de ferramentas que você usa, que funciona, que valem a pena? Então, eu costumo muito testar muita ferramenta. Uma vez por semana eu saio googlando ferramentas, porque é uma coisa que eu gosto muito de ter, pelo menos saber que existe, para um dia que eu precisar acionar. Em algumas crises que eu trabalhei, eu não tinha recurso. Recurso financeiro. Uhum. Principalmente em prefeituras. Porque a contratação é limitada, chata, complexa, às vezes a crise já acabou, Sim. O cliente não vê necessidade e aí é aquela coisa da briga que eu vou comprar. Uhum. Às vezes a agência não tem, a agência listada não tem, enfim, são frentes. Então, existem ferramentas hoje no mercado que trazem alguns pontos que eu acho mais fácil eu dizer o que é bom ter na ferramenta para as pessoas dentro do seu limite financeiro fazerem a avaliação do que indicar uma ferramenta, porque as ferramentas mudam demais. Sim. Então, assim, o que é legal ter numa ferramenta de monitoramento? Você tem que estar muito atento ao número de menções do pacote. O que é isso? Eu vou configurar para mentoria eleitoral. Vai ser a minha palavra-chave de monitoramento. Quantas vezes vocês costumam aparecer na mídia, no clipping, nas redes e tal? Não, uma média de 30 menções diárias. Então um pacote de 1.000 menções diárias me atende legal. Uma prefeitura, um prefeito ou um vereador de uma cidade grande vai ter muito mais que 30 menções diárias. Sim. Porque ele leva em consideração redes sociais, inclusive as que você faz. Então, minha média é de 300. Um pacote de 1.000 menções acaba antes de uma semana. E aí, pra você renovar, é mais um custo. E aí, você vai ter que ter o poder do convencimento de novo. Enfim, você vai mostrar que você não sabia o que você estava comprando. E descredenciar a escolha da ferramenta. Então, para mim, o mais importante de tudo é você entender o volume de menções e ter uma reserva para crise. Fala, não, beleza, eu uso exatamente 20.000 menções. Se tiver uma crise, tu não vai mapear nada. Então, é entender isso. Esse é o primeiro passo. Porque no momento da crise você não vai conseguir nem ampliar aquilo, né? Porque muitas vezes a ferramenta te possibilita, né? Você contratar comprar créditos, mais. assim. A gente viveu isso em 2022, né? A gente tinha estabelecido, feito uma menção e acabou que, né, não deu certo. A gente precisou comprar mais, mas a sorte é que a gente no momento... Tinha a verba. A gente tinha o recurso e conseguiu concluir Vocês o trabalho. Vaga pra me contratar. Mas é isso, assim, é isso. O primeiro passo é esse. O segundo é entender o que você quer extrair do monitoramento. Hoje, eu não abro mão de uma ferramenta que tenha social listening. O que é isso? Que pegue os comentários, menções das redes sociais. Porque é com base nisso que eu vou convencer o cliente a contratar uma ferramenta. Vou falar, olha, eu pego todos os comentários que citam você, que citam a prefeitura, marco positivo, negativo, neutro, coloco o tag saúde, educação, transporte, e no final do dia eu faço uma extração, falo, o que tá pegando é transporte. A gente, de 300 comentários, 120 foram de transporte e desses 120, 80% foram negativos. Eu tenho um dado. Acabou. E desses players aqui, a relevância deles dentro da cidade tem 3 que são preocupantes. Então, isso aqui tem potencial de crescimento. Além de fazer um mapeamento do que tem, eu tô dando uma tendência. Sim. Fiz. Você está apontando, inclusive, um possível prejuízo, problema que pode acontecer ali no futuro próximo ou não. Né? Exato, pode acontecer ou não. Mas tô te dando a letra igual no dia do apagão. Dia do apagão, eu acordei e vi a primeira notícia do apagão. Eu mandei mensagem para todos os clientes. Falei, olha, prefeito, por favor, ligar para o comandante da polícia, para o órgão de trânsito e avisar que pode ser que seja necessária uma equipe de emergência. Em algumas cidades foi necessário e já estava todo mundo pré-avisado. Então, é uma lógica, é uma frente. Então, eu estava ali atenta no meu monitoramento de crise geral. Sim. Então, é isso. Para você que está na linha de frente, é muito importante você ter algo que te dê... Porque você falou muito sobre, é difícil convencer. Como convencer? Sim. Esse tipo de ferramenta te ajuda a convencer. Contra fatos e dados, né? Assim, você acaba não tendo a possibilidade do assessorado argumentar. Porque você tá constatando ali para ele que ali tem um problema, ali, né? Você pode encontrar a solução para aquilo. Eu acho que também é tarefa nossa,
né, enquanto equipe, enquanto assessor, de mostrar a solução, não apenas apontar o problema. Eu falo disso aqui muito aqui na agência, né, com a nossa equipe, falo, gente, não adianta a gente chegar no cliente e falar, bem, isso aqui é um problema. Não é assim. Isso aqui é um problema, mas a gente, enquanto comunicação, né, claro que a gente vai, né, restringir a nossa área de atuação, a gente consegue resolver por meio disso, daquilo. E a gente vai precisar de suporte nessa área e na outra área. Exatamente. Que aí a gente volta para aquele problema da comunicação interna que a gente acaba esbarrando aqui também com os nossos clientes. E foi bom, é sempre bom partilhar, Glauco, com os outros profissionais para saber que não são só as nossas dores, não sofremos sozinhos, né, nessa parte, porque de fato pra gente é penoso. A gente quer fazer, a gente quer agir, a gente quer contribuir, mas muitas vezes a gente tem uma limitação que acaba não permitindo com que a gente avance. Mas eu acho que hoje aqui a gente também, né, tá partilhando de coisas interessantes que podem nos dar aí caminhos para isso. E é muito interessante essa questão da gente valorizar mais a gestão de respostas. Porque, por exemplo, trabalhei na campanha do presidente Lula na área evangélica, né? No campo evangélico eu coordenei ali a criação de conteúdo. A Basilab, a agência do Paulo Loyola, ela foi contratada e eles me chamaram para fazer esse trabalho. E a gente começou a detectar e entender, e também como cristã eu tenho essa leitura, e tinha muitos cristãos envolvidos nesse projeto, comandando tudo isso, e a gente entendeu que tinha uma sensação, dentro da igreja existia uma perseguição, né, dos conservadores. Sim. E tal, e a gente entendeu que o tom da gestão de respostas tinha que ser extremamente acolhedor. Porque quem vinha no Evangélicos com Lula, ou vinha criticar, que ali eu já dava bloco, que essa pessoa não vai votar no Lula. Uhum. Show. E quem vinha ferido. Vinha aberto a receber um afago. Então a equipe, eu busquei inclusive trazer amigos da comunicação que eu sabia que eram evangélicos, para trazer verdade para aquilo. Então assim, quando você entra num projeto, você precisa entender a raiz do projeto. Então ali, Fernanda, mas você tinha uma página com alcance limitado. A gente teve vídeo com mais de 1 milhão de visualizações destes canais. Então ali as pessoas falavam, poxa, que bom que tem alguém que me ouve, que bom que tem alguém que eu não tô me sentindo sozinho. E isso balizou muito a comunicação. Então muitas vezes eu lia os comentários, dali eu tirava frases que as pessoas falavam e fazia um conteúdo. E replicava aquilo em eu transformava em conteúdo. Pegava um vídeo, fazia uma locução emotiva, fazia um vídeo, pedia pra compartilhar no WhatsApp. A gente tinha muito pedido no inbox de, me manda tal vídeo solto pra eu postar no grupo da minha igreja, da minha célula. Então assim, quando você tem sensibilidade e valoriza tanto o monitoramento, que isso também é fruto de monitoramento, quanto a gestão de respostas, você tem um produto que te dá base para muitas outras ações. Então acho que quando a gente entende que isso é cirúrgico, quando a gente entende que isso é vital, fica mais fácil, bem mais fácil. Legal essa sua experiência, Fernanda. Acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso, porque se você pensar que a campanha, né, do presidente Lula, ela não necessariamente tinha uma base muito fortalecida, né, com os cristãos evangélicos. E aí você tinha um desafio porque do outro lado você tinha um concorrente direto, né, que tinha a base dele totalmente fortalecida nesse meio. Como foi esse desafio de construir mensagens, de fazer respostas a ponto de que essas pessoas que estavam ali nesse meio, né, já muito... É um meio que já estava muito voltado para o lado do adversário, sim, digamos assim. Como é que você fez para construir mensagens de convencimento dessas pessoas para trazê-las para o lado de cá, digamos assim? Então assim, foi muito engraçado, porque quando o Paulo, que é um querido, um amigo, um parceiro, me chamou para esse projeto, eu falei assim, Paulo, porque eu, né? Ele, Fernanda, estrategista, coordenadora de conteúdo evangélica, não tem muito por aí, né? Foi afunilando, né? Aquela coisa, né? Você é meu pai preferido, só tem um. Mas brincadeiras à parte, eu fiquei muito feliz com esse convite e a gente entendia que era um desafio muito grande, mas não entendia, eu pelo menos, não tinha dimensão. Porque quando eu fui para São Paulo, começou a história do Bolsonaro maçom. E aí eu virei pro Paulo e a gente se olhou e falou assim, cara, começou, que os jogos começam. E as coisas foram muito jogadas pro lado da religião. Tanto que, se você parar pra refletir e relembrar, os principais ataques eram pro lado de costume e religião. Que era aborto, sim, banheiro unissex e fechar a igreja. Sim. Eu falava que esses eram os 3 cavaleiros do Apocalipse. E assim, e a gente não. E quando eu conseguia descredenciar um,
sobravam 2. Se eu fosse pro outro, ficavam 2. Então, foi um desafio enorme de entender como eu ia entregar isso. A gente tinha, né? O Paulo desenhou muito bem uma operação de mobilização com o WhatsApp, com a gestão de respostas. Eu tinha um bom núcleo de criação, um grupo que era rápido. Então, a gente tinha velocidade de produção, a gente tinha essa possibilidade. Tinha a Camila Mantovani, Laura, Karen, pessoas que deram um suporte para que essa equipe existisse. E nessa criação, eu adoro criar conteúdo. Eu amo criar conteúdo. Eu amo olhar para aquele problema e falar, como é que eu vou resolver com o conteúdo? E como cristã, como evangélica, eu falei, cara, o que eu gostaria de ouvir se alguém me falasse que esse cara é a favor do aborto? O que eu gostaria de ouvir se alguém falasse que ele quer fechar a igreja? E comecei a pensar nisso e refletir sobre isso e fazer pesquisa, e a gente teve acesso a pesquisas qualitativas. E quando a gente teve acesso a isso, a minha vida virou inferno? Virou. Por quê? Porque eu tinha grupo, 2 horas de grupo, terminava às 6 da tarde, eu tinha esse intervalo de 6 da tarde até amanhã para produzir conteúdo, fruto da quali, pro dia seguinte. Então eu testava, e eram com pessoas que declaradamente votaram no Bolsonaro no primeiro turno, e que tinham ali questões se votariam ou não no segundo turno. Estavam em dúvida. Eram os indecisos. Uhum. E no começo eu ficava muito frustrada porque eu batia muito na trave. As pessoas falavam assim, legal, mas... E pra gente é desafiador, né? E eu falava com o Paulo, a gente trocava muita ideia, falava muito sobre o conteúdo, e aí a gente começou a converter. Uma palavra correta aqui pra falar de evangelho. Começamos a converter mesmo os votos na quali. E aí a gente começou também a entender o que não convertia. Então, tipo assim, tinha pessoa que a mãe morreu de Covid na pandemia quando já existia vacina. Essa pessoa votou no Bolsonaro no primeiro turno e no final declarou voto no segundo turno. Então a gente falou, Covid, na nossa cabeça, é super top pra gente usar. Talvez não seja. Talvez não converta tanto, porque eles têm defesa para não ter comprado a vacina. Então tá funcionando a defesa deles. Sim. Então a gente começava a detectar o que funcionava na narrativa do outro candidato e como a gente tinha que adequar a nossa. Só que isso com a cabeça fritando, e um dia eu fui dormir. É a história verdadeira. Fui dormir e sonhei com o vídeo. Acordei 5 da manhã. Mandei um áudio pro editor de vídeo. Falei, vídeo é assim, assado. Ele simula uma busca no Google e eu vou buscar os 3 assuntos no mesmo vídeo. E quando eu clicar no YouTube fake, vai abrir o vídeo dele falando que eu é contra o aborto. Depois vai abrir o vídeo dele falando dentro de um material só. E no final, eu vou dar uma cutucada com um versículo bíblico e vamos nessa. E já estava na reta final, isso já era o final do segundo turno da última semana, e eu levei pra quali. 8 de 8 converteram pro Lula. Olha, eu falei, agora. Que legal. Vamos nessa. Mandei mensagem, converti todo mundo. E tal. Ele falou, bora. Vamos nessa. O conteúdo tá bom, vamos lá. Esse conteúdo foi pra rede oficial da campanha. Ficou nos nossos canais, a gente conseguiu fazer um impulsionamento e tal. E foi muito bacana ter esse desafio, assim. Porque muitas vezes a gente trabalha em campanhas e que tem menos pressão no sentido de, poxa, é uma presidencial. Eu tô num núcleo que, em várias presidenciais, foram núcleos acessórios, muito acessórios, e que nessa campanha era um núcleo muito expressivo. Sim. Porque como a gente tinha um candidato baseado em costumes, né, a pauta dele era costumes. Sim. Porque ele não podia falar mais de corrupção nessa campanha. Então ele tinha que falar de costume e defender o costume até o fim. A gente tinha um outro candidato que estava muito focado no social, sim, na melhoria de vida, né? Aquela questão mais prática ali, econômica e tal, e que não vinha na religião. Então foi um desafio enorme em que a gestão de resposta fez toda a diferença. Porque as pessoas se sentiam acolhidas, chamavam outras para vir para a rede. Quando a pessoa via um vídeo que era de alguém defendendo, eu falava, nossa, até que enfim. Era muito normal isso. Meu Deus, até que enfim, não acredito, tem alguém que pensa como eu. Nas eleições eu saí da minha igreja porque eu fui perseguida. Sim. Eu não podia tomar ceia. O pastor não deixava. Então, nesse cenário, a gente conseguiu construir narrativas e a gestão de resposta foi um norte maravilhoso pra gente construir narrativas nesse desafio. Entendeu? Foi muito bom.
Sensacional, Fernanda. Eu acho que você conclui aí a gestão de respostas com um exemplo claro, um exemplo prático, um exemplo que deu um resultado, né, surpreendente até, eu diria, que eu acho que faz muita diferença, e para quem nos assiste, eu acho que fica aí como lição, como dica, né, tudo aquilo que você conseguiu extrair, né, da gestão de resposta, que te permitiu aí construir estratégias que no final foram estratégias aí vitoriosas. E eu tô assim super encantada aí com essa última história sua. Muito legal. Fernanda. Amém, irmãos? Amém. Fernanda, a gente está caminhando para a reta final aí da nossa conversa. E eu queria que você falasse um pouco de você, do que você faz hoje, como é que as pessoas te encontram, né, pelas redes, que tipo de assessoria, consultoria você presta, enfim. Ah, beleza. Primeiro eu vou pedir pro sonoplasta colocar aquele meio Jô Soares no final, pra dar um clima aqui pra terminar legal. Mas assim, eu sou consultora hoje, então eu atendo políticos de todas as esferas, assim, trabalho no executivo, legislativo, treino equipes, então é um ponto que eu tenho um trabalho mais forte nesse treinamento, capacitação, principalmente nessa parte de orientação, criação de linha, de identidade, tanto de criação de conteúdo, de tom de voz, daquela marca e tal. E também trabalho com campanhas eleitorais, né? Então, atendo esse nosso desafio anual. Porque também trabalho com eleição de OAB, então sempre tem aí eleições. Tem os cursos que estão lá no meu perfil, também estão no Guia do Marketing Político. Qual o perfil? É fernanda.camargos, com S no final mesmo, lá no Instagram. Lá eu também produzo conteúdo, não é tão bonito aqui um cenário bacana, com apresentadores tão legais, mas tem um conteúdinho legal lá, pode dar um pulo. E lá no Guia do Marketing Político do professor Marcelo Vitorino tem os cursos, eles também são vendidos avulso, tem lá os links no meu perfil do Instagram, no meu site também, fernandacamargoscoms.com.br. Que mais? Agora tá vindo uma mentoria que ela é focada para quê? Para aquela galera que entrou no mandato e que vai fazer parte de uma campanha. Então, quem não sabe fazer campanha. Então, eu assisti um curso, mas é muito legal você ter alguém do teu lado falando, esse curso é legal de você assistir, mas você tem que focar nisso aqui, porque os desafios vão para esse caminho. Você conseguir abraçar esse profissional e dar um direcionamento. Com a vivência que você tem. É isso, assim, eu gostaria muito, assim, eu tive muita sorte de ter tido ótimos professores, sou muito grata e, enfim... Mas eu gostaria de ter tido essa, sabe? Poder ter investido nisso. Sim. No momento não existia, enfim, eu não conhecia. Pelo menos se alguém já oferecia isso lá atrás, eu peço perdão pelo esquecimento. Mas é isso, ou não. Também não estava bem ranqueado no Google que eu procurei. Então, é mais ou menos isso. Então, tudo que é de relacionamento com o eleitor, gestão de crise, interação, pacote completo, tamo aí. Sensacional. Eu quero dizer duas coisas aí sobre essa parte final. Primeiro, que o professor Marcelo Vitorino de fato é uma referência para todos nós, né, que estamos no meio aqui, inclusive, né, quem sabe um dia ele pode sentar aqui conosco na nossa bancada, já fica o convite. E também dizer dos cursos que a Fernanda oferece aqui na nossa agência, nós já compramos para o nosso time fez. Super funcionou, deu certo. É aquele curso que de fato você sai de lá aprendendo e colocando em prática aquilo que você viu, dá de fato resultado. Então a gente também recomenda. E como o Glauco falou, a gente está indo para a parte final aí do nosso podcast, e a gente quer dizer que nós estamos com um e-book também gratuito, né, sendo disponibilizado nas nossas redes. É o guia da pré-campanha, é um guia prático aí da pré-campanha, porque a gente sabe, de novo, que tem muita gente que está chegando, que está meio sem saber o que fazer, e falta menos de um ano, então é preciso correr contra o tempo. Pensando nisso, a gente lançou esse guia que está aí na nossa bio do Instagram, @mentoriaeleitoral. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva e ative as notificações, porque quinzenalmente nós teremos aqui um episódio novo do podcast, então, por favor, façam isso. Fernanda, muito rica a nossa conversa, muito legal. Acho que para a nossa audiência vai fazer muita diferença. Mais uma vez, gratidão pela tua presença, pelo teu tempo. E a gente tem uma perguntinha que a gente faz para todo convidado, né, no final, que a Aline vai fazer para você. Que medo. É uma pergunta para você responder com uma palavra, se possível, tá? Campanha boa se faz com...
Dinheiro. Se alguém responder outra coisa, gente, desculpa, mas... Muito bom, Fernanda. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. Espero que a gente se esbarre aí tão logo aí no mercado. Com certeza. Obrigada. Valeu, gente. Brigadão. Valeu, um abraço, até a próxima. Até mais.